Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Tambo e vou trabalhar com vocês alguns assuntos para a nossa prova de linguagens que vem aí no primeiro dia de Enem, nesse domingo. Vamos junto para essa super revisão aqui do Caminho Jedi do Nota Máxima. Eu trouxe para vocês então alguns conceitos que são muito frequentes ao longo da prova. O Enem, para quem já fez, sabe que ele não é aquele vestibular típico que vai cobrar a teoria pura, que vai cobrar decoreba de nomes ou conceitos, mas esses conceitos que ele não cobra o nome, ele vai cobrar o conhecimento, o entendimento que você vai precisar para responder as questões da prova. Então a gente começa falando na prova de linguagens sobre o que é linguagem e o que é língua. Tem diferença? Por que a prova não é uma prova de língua portuguesa, mas uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias? Bom, vamos lá. Primeiro vamos definir o que é linguagem. Linguagem é a capacidade humana de comunicação ou expressão. Então, se você está falando algo para alguém, escrevendo algo para alguém, expressando algo para alguém, você está fazendo uso da linguagem. E a linguagem não se limita à língua portuguesa, ao português. Nesse momento eu estou falando com você em português, mas você também está recebendo informações comunicativas através dos slides, através dos meus gestos, das expressões faciais, e tudo isso também é linguagem. Pensa comigo assim, tem lá a mamãezinha está com seu bebezinho. O bebezinho não sabe falar português, mas a mãe sabe quando ele está com fome, com alguma dor, alguma coisa incomodando ele. Como que ela sabe? Ela tem uma telepatia, uma conexão mental com ele? Não. Ela sabe identificar as expressões e o choro, o tipo de choro, porque o bebê, no seu choro e nas expressões, tem uma linguagem própria para se comunicar com a mãe. Então a linguagem é uma capacidade inata dos seres vivos. A gente já tem essa possibilidade. A língua não, a língua é um sistema um pouco mais complexo, um pouco mais estruturado, utiliza palavras, ou no caso, estruturas sintáticas mais determinadas, ok? Vamos falar um pouquinho mais de linguagem, porque essa é a principal temática da sua prova. E aí, a primeira diferenciação que eu queria ter, que eu já meio que falei para vocês, é o que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal. Linguagem verbal você conhece, você ama, é as palavras que você usa para se comunicar, seja escrevendo, falando ou ouvindo. Agora a linguagem não verbal vai muito mais além. São imagens, expressões faciais, a dança pelo tipo de movimento também é uma linguagem e ela é cobrada no Enem. Nas pinturas, além das próprias formas e o que é representado, as cores que se utiliza pode dar um sentimento ou outro para a obra. É uma linguagem. As formas que aparecem lá numa escultura ou na arte é uma linguagem não verbal também. E o Enem, quando cobra de você esse assunto, ele gosta de cobrar a interpretação da união de linguagem verbal e não verbal. Todo mundo que já ouviu falar da prova do Enem sabe que tem muitas questões com charges, com imagens, com anúncios publicitários. Então vamos botar isso na prática com alguns exemplos. Eu peguei aqui uma campanha publicitária para doadores de sangue. Se você olhar somente a linguagem verbal, a mensagem fica clara. Eu sou doador de sangue. Você não precisa de superpoderes para ser herói de muitas pessoas. Agora veja, esse mote dessa campanha publicitária, você não precisa de superpoderes para ser herói de muitas pessoas, é reforçado na linguagem não verbal. Porque se você manja um pouquinho de cultura pop, você vai reconhecer que esse gesto, essas mãos, essa abertura do casaco, essa cor do azul com o vermelho remete muito ao Super-Homem. Então eu peguei aquela imagem do Super-Homem, transpus aqui junto com o texto ligando a superpoder e heróis para criar esse elemento comunicativo. E eu tenho muito mais força naquilo que eu estou comunicando fazendo uso da linguagem não verbal. Tá? Na sua prova, o que você vai ter muito são, por exemplo, tirinhas. Olha essa que eu trouxe da Mafalda. E a Mafalda, aposto contigo, vai estar na sua prova no domingo. Tirinha diz, você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Aham. Toma, bem, ó. Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Além de entender a história, a narrativa através do diálogo dos personagens, eu consigo ver também o sentimento deles, a reação deles ao que está acontecendo na cena
pela expressão. Então, por exemplo, aqui no terceiro quadrinho, eu vejo que eles estão com expressões bem diferentes dos dois anteriores. Se no início eles estavam calmos, apenas conversando, de repente o cabelo arrepiado, o fato dela estar saltada, a expressão facial indica para mim que ela ficou assustada com alguma coisa que aconteceu. E no último quadrinho, inclusive, ela tem uma expressão mais triste. Então eu consigo inferir a maneira que a personagem reage ao diálogo através de uma linguagem não verbal, ok? Mais um exemplo aqui, Maurício de Souza, Turma da Mônica. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Olha só, nessa aqui fica mais evidente a importância da combinação da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Porque se eu olho apenas o diálogo, se fosse apenas duas linhas escritas, mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E, adivinha, eu não entendi o contexto, eu não entendi o humor dessa tira. É apenas unindo a expressão facial dele irritado, a expressão da Mônica meio complacente e a situação que está se desenvolvendo que eu consigo retirar o humor dessa tirinha, ok? Vamos ver então como é que isso funciona na nossa primeira questão que eu trouxe para a gente trabalhar hoje. Essa é uma questão do Enem e ela começa com um texto que mistura linguagem verbal e não verbal. Não vou direto ao texto, porque como você já viu nas suas aulas do Nota Máxima, para você ganhar tempo e agilidade no Enem, a gente começa lendo o enunciado. Então diz o enunciado dessa questão da última prova. Essa imagem, aquela anterior, ilustra a reação dos celíacos, pessoas sensíveis ao glúten, ao ler rótulos de alimentos sem glúten. Essas reações indicam que, em geral, os rótulos desses produtos, então eu quero saber de que maneira o meu texto fala sobre o rótulo dos produtos de glúten. Então diz ali, reações celíacas ao ler um rótulo sem glúten. Joinha, não contém glúten, curti. Coraçãozinho, amei, né? Sem glúten e com sabor, melhor ainda. Sem glúten e barato, haha, de alegria. Sem glúten, barato e gostoso, uau, está impressionado. Sem glúten, mas pode conter traços, ficou triste. Rótulo tá todo errado, ficou raivoso, beleza? Então aqui eu associo a informação do que está no rótulo, se o rótulo está correto em relação ao glúten, com possíveis reações de quem é sensível a essa proteína. Tá? Essas reações, então, aquelas variadas reações a diferentes tipos de rótulos, indicam o quê? Letra A. Trazem informações explícitas sobre a presença do glúten. Trouxe informação explícita, se tem ou não tem? Não. B. Oferecem várias opções de sabor para esses consumidores. Não falou nada de sabor e você, aluno, seja confiante, tá? Muito aluno chega assim numa questão que nem essa e fala é muito fácil descartar esse item, talvez não seja, talvez seja pegadinha. Lembra que o Enem, ele não é tão complicado assim, tá? Se o Enem for fazer algo que pareça uma pegadinha ou criar uma alternativa mais complicada, é um cenário bem específico que eu vou te comentar no finalzinho dessa aula, então não perca, fica aí. C. Classifica o produto como adequado para o consumidor celíaco. Opa! Essa aqui até é parcialmente verdade, mas para tudo que estava no texto, não é a alternativa correta ainda. D. Influenciam o consumo de alimentos especiais para esses consumidores, não está influenciando, né? Está apenas comentando do consumo que eles já fazem. Letra E. Variam na forma de apresentação de informações relevantes para esse público. Perfeito. É a diferença se o rótulo dizia uma coisa, estava correto, era gostoso ou não, ou se o rótulo inclusive estava mentindo. Então letra E é o nosso gabarito. Belezinha? Conjuntei as informações da linguagem não verbal com a linguagem verbal e esse ainda foi um exemplo fácil, estava bem descrito. Vamos interpretar esse outro aqui, uma outra questão, tá? Então, novamente, nós temos o texto, dessa vez tem muito mais linguagem não verbal do que verbal a ser interpretada e, novamente, eu começo pelo enunciado. Em 2011, o texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte mote: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais, com vistas a... Então olha só, eu nem li, nem prestei atenção muito no meu texto, mas eu já sei, porque eu li o enunciado, que ele é uma propaganda de um adoçante e ele quer saber sobre a estratégia para convencimento. Vamos voltar para o texto então e procurar isso. Bom, meu texto tem uma imagem de um saco. Eu sei que esse saco é de açúcar porque está escrito.
E o formato desse saco de açúcar é bem peculiar. Ele remete a algo que acho que todo mundo consegue identificar. É uma barrigona, tem um umbigo aqui. Então, o que poderia ser? Bom, se eu sei já pelo enunciado que é a propaganda de um adoçante, ele está associando o consumo de açúcar ou o açúcar em excesso com barriga, com gordura, com uma forma física menos adequada aos padrões de beleza. E aí, é isso que ele está usando para convencer o cara a trocar o açúcar pelo adoçante. Muito mais força de linguagem não verbal do que verbal. Vamos ver as alternativas. Então eu quero saber se o convencimento foi feito com vistas a... Letra A. Ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando-o a uma busca de mudanças estéticas. Veja que isso não acontece. Ele não ridiculariza nada. Ele só diz que se você não quer ter aquela barriguinha do açúcar, mude para adoçante. Letra B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Foi para a sociedade contemporânea hábitos alimentares saudáveis? Talvez se você viajar bastante, e esse é um cuidado que você tem que ter na prova, aluno, não viaje demais, tá? Você até poderia dizer que está ligado, mas não é isso. Não tem uma tendência da sociedade contemporânea. É só tipo, açúcar é igual barriguinha. Não quer ir para adoçante? Letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Se você está distraído, você era capaz de assinalar. Mas veja que quando ele fala de produtos industrializados, ele está generalizando. E ali, na propaganda, é propaganda de adoçante, falava só de açúcar. D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Correto, é exatamente isso que o texto se propõe a fazer. Tá? Se você perceber, em todas essas questões, nos itens A, B e C, se você tivesse distraído, lesse por cima ou tivesse com pressa, teria chance de você assinalar uma delas de forma errônea. Eu falei de novo, eu falei que a gente vai comentar no final da aula sobre esse tipo de questão de itens, mas tem a ver com os distratores e a maneira que o TRI, Teoria de Resposta ao Item, funciona. Então, se você quer entender melhor isso, fica ligado até o final. Bom, mais uma questão ainda para a gente fechar essa ideia de linguagem verbal e não verbal. Vou pular o texto, vou para o enunciado, Enem 2014. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao... Bom, charge, você lembra, a charge, o seu nome vem do francês charger, que é atacar. Então a charge sempre tem essa força de criticar algo, de colocar algo em maior evidência. Vamos ver o que a charge está criticando. Diz o texto verbal. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, e daí a foto é uma pose que hoje em dia é muito comum, né? Você vai reconhecer ela do Facebook, do Instagram, do Twitter, de fotos que as pessoas postam, em que eu sei que no braço tá a câmera lá porque o cara está tirando uma selfie. Então, se eu pego um robô explorador e digo que ele está tirando uma selfie numa charge, o que eu estou criticando? Essa onda do pessoal tirar foto de si mesmo, das selfies. E não vai ser muito diferente. Letra A. Gasto exagerado com envio de robôs a outros planetas. Nada a ver, nada disso está expresso na linguagem não verbal. B. Exploração indiscriminada de outros planetas. Também não. C. Circulação digital excessiva de autorretratos. Para quem é bom no inglês, selfie, traduzido, é autorretrato. Então essa circulação excessiva nas redes é exatamente o que foi criticado pela imagem que tinha no texto. Letra C é o gabarito. Fechou? Então toma sempre cuidado lá na prova do Enem, que se ele te traz uma charge, uma tirinha, uma imagem, um anúncio publicitário que tem elementos visuais além de texto, esse elemento visual provavelmente tem alguma função. Então é legal você reparar e interpretar o que ele está querendo dizer. Belezuras? Vamos adiante. Quero falar para vocês sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem, um tópico também frequente nas provas do Enem. Eles não vão te perguntar muito os nomes, que nem eu vou apresentar para vocês aqui, mas é legal você entender o conceito e a lógica de tudo, porque sem nomes, esses conceitos e a lógica vão aparecer na sua prova, tá? Então, quando eu falo de comunicação, quais são os elementos que precisam estar presentes? Bom, para me comunicar eu preciso de mim e de uma pessoa me ouvindo
e que esteja acontecendo comunicação. Tá? Dou nome a esses elementos de emissor para quem está falando ou emitindo a mensagem, receptor para quem ouve, recebe, e para aquilo que está sendo transmitido do emissor para o receptor, eu chamo de mensagem. Essa mensagem vai ter 3 elementos que eu vou observar também, que são canal, referente e código. Então a minha mensagem será transmitida de alguma maneira, no caso nosso aqui está sendo transmitido de vídeo até você. Então esse é o canal nosso, né, o vídeo. O código é a maneira que está se utilizando, os signos, a linguagem verbal, não verbal que está se utilizando. E o referente é o assunto daquilo que a mensagem trata, beleza? Então eu tenho esses 6 elementos. Por coincidência mágica da gramática, eu tenho 6 elementos da comunicação e eu tenho 6 funções da linguagem. Não é coincidência, tá? Cada função da linguagem, quando eu falo que um texto está predominando uma certa função ou outra, eu quero dizer que esse texto está priorizando algum elemento da comunicação. Então, para você entender como isso funciona, tá aqui. Qual é a função da linguagem que tem foco no emissor? Eu chamo essa função de função emotiva. De novo, o Enem dificilmente ou poucas vezes cobrou o termo emissor, o termo função emotiva ou a sua descrição. Mas você tem que saber, porque ele vai te perguntar, nesse texto predomina uma função da linguagem que tem como objetivo de, ou tem um recurso de, ou tem tal característica. Tá? Então, a função emotiva é aquela que tem o foco no emissor, ou seja, a maneira que eu estruturo o meu texto é visando expressar a visão subjetiva de quem está falando, do emissor. Então, por exemplo, se eu falo, como eu estou me sentindo cansado hoje, ou como, eu estou alegre, eu estou transmitindo essas mensagens com a função da linguagem emotiva. Eu estou falando de mim, do meu estado, do meu ponto de vista, da minha visão. Se por outro lado, a minha linguagem está focada no meu receptor, eu vou chamar essa função de função conativa ou apelativa. E essa função em particular é uma das mais frequentes na prova do Enem, porque ela é muito utilizada em linguagem publicitária. Se eu tenho um anúncio, existe uma grande tendência que esse anúncio esteja na função conativa, porque o objetivo do anúncio é convencer o leitor de algo, o receptor. Então eu estou focado no receptor. Eu vou usar verbos no imperativo para dar a impressão que ele tem que obedecer. Eu vou usar pronomes como você, sua, teu, tua, da segunda pessoa, para focar nele. Tá? Então, verbo no imperativo, tratamento de segunda pessoa são características da linguagem conativa, que é muito comum em linguagem publicitária. Se eu tenho um foco na mensagem, eu vou ter a função poética. E aí, por que a função poética? Se você pensar poética, você está lembrando de poesia, né? Não necessariamente precisa ser uma poesia, mas tem uma linguagem que parece com a poesia, porque quando eu vou usar metáforas, figuras de linguagem, isso acaba chamando atenção para a mensagem em si. Pelo fato de como eu me relaciono com os textos, quando eu encontro um texto que tem a função poética, ele acaba chamando mais atenção para a mensagem em si, pela sua estrutura. Belezuras? Linguagem, função fática da linguagem, é aquela que está focada no canal. Essa é aquela que é só para testar, para garantir que a comunicação está sendo estabelecida. Sabe quando você vai naquelas festas grandes de cidade e tudo? E você chega bem no comecinho, eles ainda estão montando o palco e tudo mais. E aí tem aquele cara que pega o microfone e cola na boca, porque pelo jeito para isso tem que colar o microfone na boca e fica lá, som, 1, 2, som, testando, 1, 2. O que ele está fazendo naquele momento? Ele está fazendo um uso de uma função fática da linguagem, porque ele está testando o canal. Você atende o telefone, coisa que hoje em dia ninguém faz, né? Atender telefone é difícil. Mas você atende o telefone e fala, alô? Tudo bem? Esse início da conversa é para estabelecer que a pessoa está te ouvindo, que você pode continuar a comunicação. Então, função fática. Um exemplo moderno de função fática. WhatsApp. Você recebe aquela mensagem e você não quer nem responder, porque às vezes não é o interesse seu continuar a conversa. Mas também é rude deixar no vácuo. Então, para a pessoa saber que você leu, você manda um emoji, um joinha, um sorriso, uma piscadinha. O que é esse emoji? Função fática da linguagem. Você está apenas garantindo, expressando que o canal está funcionando. Aquela que é uma função fática frustrante. Tá no Instagram, conversando por direct.
Aí vem aquele visualizado e fulano curtiu sua mensagem. Ele não se dá nem o trabalho de responder com nada, ele curtiu sua mensagem. O que é que ele curtiu sua mensagem? É uma ferramenta de uma função fática. É só para garantir que ele leu, visualizou e tá tudo show. Só não vai te dar resposta mesmo. Temos uma outra, que é a função referencial da linguagem. Sem surpresa aqui, ela fala do referente, foca no referente. Essa também é uma função muito frequente nas provas do Enem, porque essa é a função de jornais, notícias, artigos científicos, em que eu não me preocupo em usar uma linguagem difícil para dar ênfase na mensagem, eu não me preocupo em garantir que o canal está sendo transmitido, e não me preocupo nem com quem está falando, nem com quem está ouvindo. Eu me preocupo com o assunto, aquilo que eu quero falar, que é o que acontece numa notícia, é o que acontece num artigo científico. Então aqui você vai ter uma linguagem clara, concisa, sem uso de metáforas, então vai predominar a denotação e não vai ter muita conotação para garantir que aquele assunto seja transmitido. É a função referencial. Por fim, nós temos a função que é focada no código, que a gente chama de metalinguística ou a metalinguagem. É a gramática falando da gramática, é a música falando da música, é a poesia falando sobre poemas. Então aí eu tenho a linguagem falando sobre a língua. Eu tenho meu foco no código, a função metalinguística. Inclusive, neste exato momento em que você está assistindo uma aula de português, falando sobre a língua portuguesa, tudo que eu estou falando para você está com a função metalinguística, porque eu estou falando da nossa língua, estou falando do nosso código. Belezinha? Vamos pegar umas questões para você aplicar esses conceitos e ver como que o Enem vai cobrar de você nesse domingo. Enem 2018. Deficientes visuais já podem ir... Eu quase que ia começar a ler o texto. Não faça isso na prova. Vá primeiro para o enunciado. Por ser múltipla e apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, a linguagem apresenta funções diferentes. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem porque há a presença de elementos que, olha só, veja o erro que seria começar a ler o texto pelo texto. Se eu quiser, eu nem preciso ler o texto, porque ele já me disse que predomina a função referencial. E quando ele te traz essas funções com o nome, é porque ele já está dizendo no enunciado, tá? Depois você vai ver uma questão em que ele cobra a mesma coisa sem citar nome de referencial, metalinguística, conativa e tudo mais. Ele já me disse, esse texto ali anterior é da função da referencial. Só quero saber qual a característica da função referencial que está ali presente. Então vamos tentar essa sem ler o texto, coisa que você também deve ficar ligado na sua prova do Enem. Se você não precisa ler o texto, não leia. Lembra que a administração de tempo na prova do Enem é um fator importante para o seu resultado. Então aqui, toda a informação que eu preciso, ele já me deu. Como eu sei a matéria, eu vou direto para as alternativas. É a função referencial, que característica é dela? A. Buscam convencer o leitor incitando o uso do aplicativo. Olha, o texto falava de aplicativo, mas se ele diz que busca convencer o leitor, estou falando daquela função apelativa conativa. Não é a referencial, não é a A. B. Definem o aplicativo, revelando o ponto de vista da autora. Se é função referencial, não tem ponto de vista. Ponto de vista da autora não é referencial. C. Evidenciam a subjetividade, explorando a entonação emotiva. Subjetividade, de novo ponto de vista, não é referencial. D. Expõem dados sobre o aplicativo, usando linguagem denotativa. Opa, essa aqui caberia muito bem. Como eu não li o texto, eu vou conferir se a E também não pode estar certa. E. Objetivam manter um diálogo com o leitor, recorrendo a uma indagação. Se está dialogando com o leitor, função apelativa conativa também não é referencial. Então olha só, não li o texto, e o texto é grandinho, mas eu consegui responder a questão, porque o enunciado já disse o que eu devia procurar, e eu sei que a D é a que fecha sobre característica de função referencial. Beleza? A D é o gabarito. Vamos a mais uma questão. Vou de novo, ó, 2 textos, vou direto para o enunciado para descobrir o que eu tenho que procurar lá nos textos. A linguagem cumpre diferentes funções no processo de comunicação. A função que predomina nos textos 1 e 2, olha só, aqui ele está perguntando para você ler o texto e dizer qual é a função da linguagem predominante. Mas repara já nas alternativas que aqui não tem nenhum nome. Não tem falado conativa, emotiva, não tem nada. Só que destaca como, coloca foco no com o que, focaliza em quem, orienta para quem, enfatiza sobre o que,
ele está falando das funções da linguagem, só que ele não dá os nomes delas. Tá? Vamos então ler os textos para a gente identificar qual é a função que está ali presente. Texto 1. Fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Eu tenho um texto falando de gramática normativa. Tô desconfiado que vai ser metalinguística. Texto 2. Gosto de dizer, direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Aqui eu já poderia ter uma dúvida. E eu poderia, inclusive, parar de ler o texto aqui. Poderia ter uma dúvida porque a linguagem está bem poética, né? Só que ele está falando das palavras. Eu já consegui aqui identificar que tanto no texto 1 quanto no texto 2 é a língua falando da língua. Ou seja, é a função metalinguística da linguagem. Vamos ver onde o nome não aparece, função metalinguística, mas onde está descrito essa função. Então, letra A. Esses dois textos que estão na função metalinguística destacam o como se elabora uma mensagem, considerando a seleção, combinação, a sonoridade do texto. Então, estaria eu preocupado com o canal, com o assunto, a mensagem em si? Não. Letra B. Coloca o foco no como que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Ó, que surpresa! Ele está falando que os dois textos metalinguísticos estão focados no código. Perfeito, é a letra B, o gabarito. E veja que, na letra C, ele diz quem produz a mensagem. Seria a função emotiva, foco no emissor. Na letra D, orienta no para quem se dirige a mensagem, função conativa, foco no receptor. E ainda teria a letra E, enfatiza sobre o que versa a mensagem, que daí eu estaria falando da função referencial, que me interessa o assunto. Belezinha? Mas agora vamos continuar a nossa matéria falando de língua e linguagem, e como já falamos de linguagem, vamos falar de língua. Eu trouxe aqui o zodíaco, que não tem nada a ver com língua, mas é só para você entender que língua, diferente de linguagem, linguagem é capacidade de comunicação, língua é um conjunto de signos. É um conjunto de signos comuns a um certo grupo, que não tem nada a ver com horóscopo. Mas o que eu quero dizer com signo? Dentro do estudo das linguagens e códigos, signo é a união de duas coisas, significado e significante. Olha um exemplo. Peguei aqui uma tesoura e o nome dela é Tesoura. Muito bom. Para qualquer pessoa aqui no Brasil que fale português, que você fale tesoura, ela vai associar com a imagem disso. Então eu tenho um significante, esta palavra T-E-S-O-U-R-A, que quando essas letras estão nessa ordem, remetem ao significado deste objeto, ou nesse caso, a representação desse objeto. Beleza? Então quando eu tenho essa união do significante e o significado, eu tenho o meu signo. E aí eu posso pegar, por exemplo, um dicionário que tem vários significados para vários significantes e formar esse conjunto e chamar ele de língua. Não é só isso, tem estruturas, tem regras que você aprende durante as aulas de gramática, mas basicamente, então, o meu conjunto de signos comuns, porque todo mundo no Brasil associa tesoura com esse objeto, será uma língua. Aí tem algumas particularidades. Por exemplo, eu posso pegar o significante banco e ter mais de um significado, porque banco pode ser o banco de sentar ou o banco de ter o seu rico dinheirinho guardado. Né? Eu tenho uma outra situação em que, por exemplo, eu tenho um carro, só que esse carro eu poderia usar o significante carro, automóvel e veículo. Ah, Tuba, eu tenho várias palavras, elas correspondem à mesma ideia. São elas sinônimos? Sim, são sinônimos. Devo ter conhecimento de sinônimos para enriquecer minha redação? Sim. E além disso, repare para enriquecer a sua redação que esses sinônimos não são sinônimos perfeitos, porque embora carro remeta essa ideia aqui e veículo remeta a esta ideia aqui, veículo poderia ser muitas outras coisas. Um trator é um veículo, uma moto é um veículo. Mas no contexto que eu consiga encaixar carro e veículo como sinônimos, que remetam à mesma ideia, eu estou enriquecendo a minha redação. Eu estou usando palavras diferentes para falar da mesma coisa. E aí, nesse caso, em que veículo representa uma categoria maior, eu poderia dizer que é um hiperônimo de carro, um hipônimo.
que representa uma coisa mais específica. Beleza? Palavrinhas que você não se deve se preocupar, mas lembra, utilize essa ideia, essa coisa que tem na nossa língua, de várias palavras representarem a mesma ideia, na sua redação, para não fazer a repetição de algum termo. Ok? Belezuras. Se eu te dei o nome aqui de sinônimos, hiperônimos e hipônimos, vou só comentar que quando uma única palavra remete a mais de um significado, a gente pode falar que é uma palavra polissêmica, vários significados. Ok? Uma questãozinha que inclusive fala sobre isso. Enem 2017, texto 1, texto 2 e o enunciado. Os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. Texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Olha como é importante começar a ler pelo enunciado. Quando eu for voltar para o meu texto 1 e texto 2, no texto 1 eu só preciso encontrar o conceito de criatividade em publicidade que ele apresenta. E quando eu estiver no texto 2, eu vou pegar esse conceito e vou ver onde que está expresso. Belezinha? Vamos lá então. Texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é, de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa da marca, e aí foi censurada a marca. As reflexões apontam que a publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Ui, que suadouro, mas se eu lembrar do enunciado, o que me interessa é que a publicidade criativa é simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Vamos ver como que no texto 2 aparece algo simples que tem uma releitura. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. Aqui eu já vou me valer de uma informação que estava no enunciado e se talvez eu não tivesse, não ficaria tão claro. Eu sei que esse texto 2 é uma homenagem de uma agência de publicidade e agora eu sei que é para as mães. E aí o que ela está falando? Ninguém entende melhor de criação do que elas. Já tem um destaque, pelo tamanho da fonte e pela cor, na palavra criação. Opa, eu posso interpretar essa frase de duas maneiras. Ninguém entende melhor de criação na ideia de criatividade e publicidade, né? Criar uma coisa nova. Ou, como são as mães, a ideia de criar os filhos. Então eu peguei essa frase em que eu tenho um termo que pode ser interpretado de mais de uma forma. Ou seja, tem um caráter polissêmico, vários significados. E aí, não tem outra. Letra A, fazendo menção ao difícil trabalho das mães. Não faz menção. Promovendo uma leitura simplista do papel materno. Opa, no texto 1 ele falava algo sobre simples, mas no texto 2 não tem nada do papel materno. Letra C, explorando a polissemia do termo criação, em que lá no texto 2 poderia tanto ser para a publicidade quanto para a maternidade. Então letra C é o nosso gabarito. Belezuras? Continuamos a conversar sobre língua. Então se a língua é esse conjunto de signos comuns a um certo grupo, eu tenho, por exemplo, a língua chinesa, a língua inglesa, a língua espanhola, né? E quem domina a língua chinesa, domina todos os signos da China. Quem domina a língua inglesa, domina os signos da língua inglesa, e assim por diante. Isso ajuda a formar uma identidade nacional. Então, a língua, e o Enem também trabalha isso, é muito trabalhada como um patrimônio cultural, como algo que cria essa identidade. Ao mesmo tempo, tu vai entender, e eu vou pegar bem o exemplo do espanhol. O espanhol, para quem estuda, sabe que o espanhol da Espanha é diferente do espanhol da Argentina, do espanhol do Uruguai, do espanhol do Peru e assim por diante. Tá? Por que isso ocorre? Porque existem pequenas diferenças na vivência e no contato de cada um com a sua língua. No Brasil não é diferente. A gente tem o nosso português que todo brasileiro entende, que é aquele português padrão, né? Mas a gente tem os regionalismos, os dialetos, as gírias. Então tem particularidades mesmo dentro da língua. Tá? Para que o cara da Espanha consiga entender o cara da Argentina, eles precisam ter um comum acordo. E o mesmo acontece com o Brasil, tá? Então o Brasil, que tem a língua portuguesa, lá de Portugal, ele preserva essa norma culta, essas regras gramaticais todas, para que todo mundo se entenda.
Porque senão daqui a pouco o cara que está lá no Rio Grande do Sul vai tentar conversar com o cara que está lá no Rio Grande do Norte e eles não vão se entender, porque eles usam muito regionalismos. Uma coisa é um falar macaxeira e o outro falar aipim, o outro falar mandioca. Uma coisa é um falar bolacha e outro falar biscoito. A outra coisa é ter tantos vocábulos diferentes que nem conseguem mais estabelecer comunicação. Daqui a pouco o próprio pronome eu, um chama eu, o outro chama blé. E daí como é que você vai entender as frases, né? Então precisa ter uma uniformidade. Por isso, existe uma coisa chamada norma padrão, norma gramatical, norma culta. É só para garantir que todo mundo que fala a língua portuguesa continue falando a língua portuguesa. Mas, na prática, não é bem assim. Porque na prática, a língua é algo dinâmico, ela vai mudando ao longo do tempo. Tá? E essa mudança a gente chama de variação linguística, ou seja, as variantes. Tá? Válido ressaltar para você que as variantes linguísticas elas ocorrem basicamente por 4 fatores. Você vai ter a variação no tempo, no espaço geográfico, no grupo social ou no grupo que você está inserido e no contexto da fala. Então vamos entender. De maneira bem simples. Ao longo do tempo, como é que ocorre uma variação? Pelo mundo que você vive, pelas coisas com que você interage. Por exemplo, termos como internet, deletar, não existiam 50 anos atrás, porque não existia internet, e nem deletar, nem computador. Né? Agora, outra mudança ao longo do tempo. Você. O termo você, ele tem sofrido muitas mudanças. Ele é um exemplo famoso porque lá atrás ele era um pronome de tratamento completinho, com nome e sobrenome, vossa mercê. Aí se você já assistiu uma novela de época da Globo, você sabe que eles trocaram vossa mercê por vós-me-cê. Aí, vós-me-cê ficou muito longo, começou a se chamar de você. Por quê? Praticidade. A gente tende a tornar a língua o mais prática possível. Tá? Então a gente vai emendando. O pessoal de Minas Gerais sabe bem do que eu estou falando. Tá? Tanto que lá o você já deu um passo a mais. Ele perdeu o vô, fica só se. Né? E essas variantes, então, ocorrem ao longo do tempo porque é uma dinâmica, processo comunicativo. Existe a diferença do espaço geográfico, em que, por exemplo, já citei ali, aipim, macaxeira e mandioca, por onde você estiver, vai ter uma leve diferença. Essa diferença pode ser também na questão de entonação. Né? No Sul, aqui, nós chamamos uma cópia de um documento de um xerox. Mas, se você for lá para o Rio de Janeiro, eles vão falar de uma xerox. Então, é uma leve diferença de pronúncia. Tá? Essas diferenças todas, devido ao espaço geográfico, tem a ver que todo mundo naquele espaço geográfico acaba falando de uma certa forma e isso é um acordo comum dos falantes daquela região. Então, é uma variante de espaço geográfico. Você pode também ter uma variante de acordo com o grupo a qual você pertence. Isso é muito comum a certos grupos da sociedade, fica mais evidente. Por exemplo, se você está trabalhando com direito, advogados e juízes, você sabe que eles tendem a ter um vocabulário muito mais rebuscado, né? Usam termos bem mais não do cotidiano e às vezes até dificulta a sua compreensão. E aqui vale um parênteses. Se você pensar no ensino da gramática e da língua portuguesa ao longo dos anos no Brasil, ele sempre foi centrado na ideia de certo e errado, daquilo que pode e não pode. E o Enem traz uma abordagem que é mais moderna e que está se difundindo, de que não existe certo e errado. O que existe é adequado e inadequado. Então nós temos uma norma padrão para que todo mundo se entenda. Então quando tiver, por exemplo, falando num jornal nacional, o apresentador vai ter que falar na norma padrão para todo mundo do país entender. Agora, se eu estou numa roda de conversa entre amigos, eu não vou encher a minha fala de formalidades e seguir a gramática perfeita, porque é capaz de, falando português certinho, eles nem me entenderem. Tenta ler um documento oficial de juiz, esses que saem, né, notas, para ver como é confuso quando se segue a norma padrão, porque a gente está acostumado com a nossa variante oral, linguística do dia a dia, beleza? E aí, então, você tem, por exemplo, também o próprio grupo, digamos que você é um surfista, você vai ter as gírias típicas do pessoal do surfista. Se você trabalha com tecnologia ou pessoal de IT, né, tecnologia da informação, também tem vários jargões que são específicos desse grupo. Quando você está nesse grupo, você pode se deslocar ao longo do espaço
E dentro desse grupo, essas gírias e falas que são comuns vão se manter, porque é uma variante de grupo e não de espaço. Da mesma forma, se você está num espaço geográfico incomum, das variantes, né, geográficas, você pode estar no Rio Grande do Sul falando o dialeto dos gaúchos, né, os regionalismos dos gaúchos, e lá todo mundo vai te entender, independente do grupo. Então aí tem essas variantes, tá? O quarto elemento de variante, que é a variante de contexto, é aquela que, você tá com seu irmão brincando, ele te irrita, você fala, meu, sai daqui, não gosto de você. É um contexto comunicativo. Aí você está no trabalho, teu chefe começa a te irritar igual o teu irmão, você não vai falar, sai daqui. Você vai falar, tá tudo bem, chefinho. Então, né, mudou o contexto, mudou a linguagem, uma variação de acordo com o contexto. Vamos dar uma olhada numa questão que trata disso. Vou para o enunciado, que diz, o uso da norma padrão na letra do hino nacional do Brasil é justificado por tratar-se de... Não vou nem ler o texto, é o hino nacional brasileiro, todo mundo já conhece, ou deveria conhecer. E eu vou só ver, por que no hino nacional brasileiro eu uso a norma padrão? Bom, ele é o hino nacional brasileiro, né? Então, olha lá, ele é a reverência de um povo a seu país, é por isso que eu uso a norma padrão? Não. É um gênero solene de característica protocolar? Opa, é um texto bem oficial, que tem todo um protocolo e por isso eu vou usar a norma culta? Olha, se pá, é isso. Letra C, canção concebida sem interferência da oralidade. Não existe nada que é escrito sem alguma interferência da oralidade, tá? O que muda é o quanto as marcas de oralidade vão estar presentes ou não. D. Escrita de uma fase mais antiga da língua portuguesa. Não é porque é antigo que vai estar na norma culta. A gente falou agora de variante ao longo do tempo, né? Variações ao longo do tempo. Então, ser mais antigo não quer dizer que vai estar na norma padrão. E na letra E, artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro. Hino nacional super respeitado pelo seu povo. Não, é a ideia do gênero solene, ok? Por ser algo oficial, nós usamos a norma padrão. Olha só uma outra questão. Diz o enunciado, a utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo... Então eu quero identificar no meu texto uma variedade linguística que tem uma forma mais direta e eficaz de se comunicar. Como será que isso aconteceu? Diz no texto, seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Repare, e talvez você não tenha reparado porque soou muito natural. E justamente se soou natural, esse texto escrito está muito embebedido, está muito presente as marcas de oralidade. Ele está escrito da maneira que se fala e nem é aquilo que a gramática recomenda, né? Ir se acostumando, não é uma coisa que a gramática recomenda que você escreva, mas na fala a gente faz muito, então eu tenho essa proximidade da oralidade, do português do dia a dia, para que fique mais acessível a todo mundo. Então vamos lá, a estratégia é, discurso formal da língua portuguesa não e nem aconteceu. Registro padrão próprio da língua escrita? Não, novamente não. Seleção lexical restrita à esfera da medicina? Seria uma variante de grupo? Não. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária? Também não. Uso de marcas linguísticas típicas da oralidade? Perfeito. É isso que ele utilizou e é isso que de fato aproxima o anúncio com o público. Letra E é o gabarito. Mais uma questãozinha, ainda falando sobre isso, vou para o enunciado. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou léxico. No texto é resultado de uma mesma regra A. Então olha lá, ele já falou que teve uma variação linguística, ele só quer saber algumas características dessas variantes, tá? Eu não vou nem ler muito o texto, porque essa questão é mais para trazer uma postura do Enem quanto à ideia das variantes. De novo, ele não trabalha com a ideia de certo ou errado. E, inclusive, já teve várias questões que trabalharam a ideia que, por mesmo que seja uma variante, mesmo que tenha mais distância da norma padrão, ela também tem toda uma estrutura linguística própria. E o que ela vai trabalhar aqui é que, mesmo essa variante do Assum Preto, que tem tudo em volta essa beleza, saúde abril e mata em fro, mas Assum Preto, segundo zóio, essas variantes óio, fro, vorta, ela não é feita de maneira aleatória. Ela tem a ver como as pessoas, os falantes daquela região,
interagem com a língua. E também vai haver uma regra. Olha só. O que é a mesma regra de variação? Pronúncia das palavras vorta e veve. Vorta vem de volta, trocou o fonema L por R, e veve, vive, trocou o I pelo E. Não é a mesma coisa que aconteceu. B. Pronúncia das palavras tarvez e sorto. Tarvez, R por L, sorto, R por L. Então é a mesma variante, tá? O que o Enem quer dizer com isso, e esse é o gabarito correto, é que mesmo um dialeto que é menos variado, que sofre preconceito linguístico, também tem seu conjunto de regras, também sua estrutura formal. Ele só não é tão reconhecido quanto a norma padrão. E a gente sabe por quê. A norma padrão está na identidade nacional, os dialetos têm a ver com regionalismos, ok? Antes de ir embora, eu comentei com vocês que tinha uma dica de ouro para o seu Enem, para as questões de interpretação, tá? Nas questões até agora, que a gente fez, tinha um pouquinho disso, mas eu trouxe uma que é uma questão que quando caiu na prova do Enem, teve um índice de acerto de apenas 15%, e você vai entender por quê, tá? Se você conhece um pouco do TRI, sabe que ele tem uma história de que ele vai prevenir o chute, ele vai saber se o aluno está chutando. Bom, como que ele faz isso? Tem algumas coisas na prova, tem a ver com as competências e habilidades de cada questão, o nível do aluno, mas tem também a ver com uma coisa que se chama distratores. Aquela ideia que você já deve ter ouvido de que nas questões do Enem pode ter mais de uma alternativa correta, mas entre as corretas existe uma que está mais correta, é bem a ideia dos distratores. Eles botam alternativas que até parecem estar certas, até poderiam estar certas, mas não estão exatamente certas. E se um cara assinala aquelas, ele sabe que o aluno não está no nível de proficiência tão alto quanto se esperava de algum aluno que estivesse preparado para o assunto. Tá? Vamos ver como que é isso na prática. Questão do Enem 2016, só 15% dos participantes acertaram. Vou ler o enunciado. Nesse texto, a reflexão sobre o modo criativo aponta para uma concepção de atividade poética que põe em evidência o A. Não li o texto, mas eu sei que o texto está falando do modo criativo, da atividade poética, e ele quer saber sobre a reflexão que está no texto, o que fica evidente. Tá? Vamos ver o texto. Sem acessórios nem som. Escrever só para me livrar de escrever. Escrever sem ver. Com riscos, sentindo falta dos acompanhamentos, com as mesmas lesmas. E figuras sem força de expressão. Mas tudo desafina, o pensamento pesa tanto quanto o corpo. Enquanto corto os conectivos, corto as palavras rentes, com tesoura de jardim, cega e bruta, com facão de mato. Mas a marca deste corte tem que ficar nas palavras que sobraram. Qualquer coisa que desapareceu, continuou nas margens, nos talos, no atalho aberto, atalhe de foice no caminho de rato. Ficou um pouquinho confuso? Se ficou, procura essa questão, dá uma lida no texto, observe bem o que eu vou te comentar, tá? Não aceite só o que eu estou te falando, veja por você mesmo o que eu vou te falar. Teste, para na hora da prova você ter essa consciência, tá? Se eu reparar em toda a linguagem, todas as metáforas desse poema, ele está falando sobre o processo de escrever uma poesia e ele está falando como ele precisa pegar tudo aquilo que ele queria escrever e reduzir. Então ele fala ali, ó, escrevo só para me livrar de escrever, escrever sem ver, e aí de repente quando tudo já está lá exposto, eu preciso fazer o corte, tirar os conectivos, tirar as palavras, para criar esse atalho e tudo mais. Então ele fala desse processo de escrita. Vamos ver o que com essa ideia do texto bate nas alternativas. E olha como essa alternativa tem distratores. Letra A diz o seguinte, põe em evidência no processo de poesia que ela é angustiante necessidade de produção, como nos versos, escrever só para me livrar de escrever. Aqui, se você olha só para a alternativa, você assinalava. Porque se eu pego o verso que ele traz, escrever só para me livrar de escrever, de fato isso representa uma angustiante necessidade de produção. Mas o poema como um todo não falava dessa angustiante necessidade de produção. Olha o cuidado que você tem que ter. Você pega um texto cheio de linguagem poética, difícil de ser entendido, e daí você vai para a primeira alternativa e você fala, esse verso que ele trouxe bate com a descrição. Deve ser essa, vou assinalar. Errou, tá? Vamos para B. Imprevisível percurso da composição. Presente em no atalho aberto, atalho de foice, no caminho de rato. Então é um atalho, é um caminho de rato, é um percurso imprevisível. De novo, bate o que ele trouxe do excerto, do verso e da descrição.
mas não está ligado com o poema como um todo, não é isso que se evidencia. Mais uma alternativa que é um distrator. Letra C. Agressivo trabalho de supressão, presente em corta as palavras rentes com tesoura de jardim, segue bruta. De novo, se isso não ficar claro para você e essa questão é confusa, ela é uma questão difícil, procure ela que você vai conseguir observar. Interprete bem o poema. A ideia central do poema é justamente isso, do quanto ele cria várias ideias e depois tem que podar elas. Então é um agressivo trabalho de supressão, de pegar tudo que ele queria dizer e na real dizer menos. E está presente nesse verso. É o gabarito, tá? Se você ler a letra D e a letra E, e eu peço mesmo que você pegue essa questão e exercite ela antes de domingo, você vai ver que também poderia assinalar, tranquilamente. Tanto que só 15% dos participantes acertaram essa questão. Então, quando você for interpretar textos na prova de linguagem e nas outras provas, já saiba que alguns dos itens estão lá para te enganar. É um distrator para você errar. Fique ligado, porque se você não cair nela, se você focar no que a questão realmente pede, você vai garantir a sua nota máxima. Belezinha? Espero que essas dicas ajudem você no domingão. Estaremos lá. Força, foco e fé, e que a força esteja com vocês. Um abração do professor Toba e até mais.